Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Muito bom dia, com essas palavras da Bíblia, promessa do Senhor, nós começamos mais um dia. O maior desejo do nosso coração é nos encontrarmos com o nosso Salvador e vivermos com Ele para todo sempre. Enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, nos deparamos com tantos problemas, lutas, dificuldades, dores, notícias tristes, mas sonhamos um dia o céu se abrir, Jesus Cristo voltar, ouvirmos o nosso nome e subirmos com o nosso Deus e vivermos com Ele por toda a eternidade. Não sei, amigo, onde você se encontra nesse momento, mas peço a Deus a bênção do Eterno sobre a tua vida e a tua família. Deixo com você também uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 89, onde a Bíblia diz o seguinte: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmo 119, versículo 89. A palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus jamais irá passar. Passarão todas as coisas, mas a palavra do Senhor irá subsistir por toda a eternidade. É por isso que nós temos que amá-la, preservar no nosso coração, viver, ensinar aqueles que não conhecem a pessoa do Senhor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã convido você a estudarmos o último capítulo do livro de Neemias. Rapidamente estudamos os 12 capítulos e nessa manhã iremos estudar o 13º. Tenho certeza que Deus falou ao nosso coração, nos ensinou muitas verdades, mas peçamos a Deus para colocá-las em prática em nossa vida. Neemias capítulo 13, o versículo 1. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escritos que os amonitas, os moabitas, não entrassem jamais na congregação de Deus. Como é triste sabermos que quão facilmente nós nos esquecemos das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. O nosso coração deveria ser mais agradecido ao Senhor. É a razão pela qual a palavra de Deus nos fala da parábola de alguns leprosos que foram curados pelo Senhor. Apenas uma única pessoa retornou por Ele ter lhe curado. Creio que nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos cultivar um coração mais agradecido. Nós precisamos nos voltar para Deus com palavra, com ações, com ofertas, com demonstração de que de fato Ele é soberano sobre a nossa vida, porque essas ações agradam ao Senhor. Nós precisamos manter uma vida de fidelidade a Deus, mas muitas vezes, além de nos esquecermos, nós nos tornamos infiéis, que é muito pior. Deus espera hoje que um povo remanescente que esteja se preparando para se encontrar com o Senhor tenha um coração agradecido e que também viva uma vida de fidelidade ao Senhor. Como nós podemos ler no capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, se converteu em bênção a maldição. É a bondade de Deus. É o que a Bíblia fala em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes nós somos o alvo do nosso adversário, mas quando ele joga sobre nós a sua maldição, Deus transforma em bênção para a nossa vida. É por isso que temos que andar ligado ao Senhor. É por isso que precisamos manter uma vida de fidelidade a Ele. Quando estamos ligados a Ele e que somos fiéis ao Senhor, as maldições que são destinadas para a nossa vida, Ele sempre irá transformar em bênção sobre cada um de nós. Como nós podemos ler no versículo 5 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Eliasibe era um dos sumos sacerdotes do templo do Senhor. Na verdade, se ele de fato tinha uma linhagem de Arão, nunca foi comprovado, mas o fato é que ele serviu como sendo um dos sumos sacerdotes. Ele concedeu para Tobias uma das câmaras principais do templo, e isso não era permitido a estadia de alguém que não fosse sacerdote. É uma das razões pelas quais o templo do Senhor foi profanado. Durante o governo de Neemias, Tobias mantinha correspondência com os líderes da cidade de Jerusalém, mas ele não tinha autorização para entrar na cidade. Quando o governador estava ausente, ele não tinha nenhuma autorização para entrar na cidade. Mas quando Neemias se ausentou da cidade, ele não só teve autorização para entrar na cidade, como também ele se hospedou numa das câmeras do templo. Esta atitude dele ter condições de poder se hospedar em uma das câmeras do templo foi o suficiente para profanar o templo do Senhor. É somente através do capítulo 13, mediante essas informações, que nós sabemos que Neemias teve 2 mandatos de governador sobre Jerusalém.
Como nós podemos ler no versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, os levitas que tinham responsabilidades espirituais em cuidar do templo do Senhor, depois que eles deixaram de receber o seu sustento, eles tiveram que voltar para o campo, para cultivar o campo, para que tivesse dinheiro, alimento suficiente para sustentar as suas famílias. O povo de Deus, nesse período, estava negligenciando os seus dízimos e as suas ofertas. Se eles não sustentassem os levitas e os sacerdotes, eles teriam que ter trabalho duplo. Trabalhar para o Senhor e ao mesmo tempo ter que trabalhar no campo para sustentar as suas famílias. E quando eles passaram a trabalhar no campo, em parte, eles passaram a negligenciar o trabalho do templo. O pisar das uvas pelos agricultores para produzir vinho era uma violação aberta declarada ao quarto mandamento. O mesmo acontecia com os agricultores que transportavam sementes para vender dentro da cidade de Jerusalém. Alguns comentaristas acreditam que esse tipo de atividade era feito por alguns comerciantes, mas eles transgrediam as leis pelo fato de, no dia de sábado, eles estavam dentro da cidade abrindo o seu comércio para vender os seus produtos. Isso declaradamente era uma violação à lei de Deus. Neemias jamais poderia permitir que esses transgressores continuassem nas suas práticas comercializando. A religião nunca será verdadeira quando nós menosprezamos a lei de Deus. A religião só será o centro do nosso coração quando nós valorizarmos a palavra do Senhor na nossa vida e a lei da aliança do Senhor. Como nós podemos ler no versículo 16, os vendedores de Tiro, que traziam seus produtos, inclusive peixes, era no dia de sábado que eles comercializavam os seus produtos na praça da cidade. Jamais a bênção de Deus poderia dar continuidade sobre a vida do seu povo, enquanto abertamente, declaradamente, eles estavam negligenciando a aliança, a lei do Senhor, a lei que é a expressão do caráter do nosso Deus. Como nós podemos ler no versículo 17, não era uma ordenança dos governantes, mas era uma autorização do governador do universo. O próprio Deus tinha determinado para o seu povo que o sábado deveria ser uma lembrança de que Deus é criador de todas as coisas. Os seus filhos deveriam obedecer. O próprio Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ele disse que era Senhor do sábado. Portanto, todo judeu, israelita, deveria ter o entendimento que esse dia deveria ser reservado para adorar ao Criador, entregar as suas ofertas e viver uma vida de devoção a Deus. Quando eles menosprezavam a lei do Senhor, jamais poderiam contemplar a bênção e a proteção do Eterno. Como nós podemos ler no versículo 18, o sábado era um dia para ser observado. Os profetas muitas vezes se levantaram para poder condenar esse tipo de atitude dos israelitas. O próprio profeta Jeremias, o próprio profeta Amós abriram as suas bocas às profecias para revelar o pecado do povo e levar o povo a entender que Deus esperava que os seus filhos vivessem em harmonia com o quarto mandamento. Foram eles mesmos que advertiram os israelitas, falando que no passado eles foram levados para o cativeiro em consequência da desobediência de cada um deles. Todo israelita tinha uma herança de educação pelo deserto. O sábado começava de um pôr do sol a outro pôr do sol. Da mesma forma como Deus ensinou o seu povo no deserto a receber o maná, o pão de cada dia, eles agora, quando estavam dentro da cidade de Jerusalém, eles deveriam ter aprendido e trazer à memória as orientações de Deus. Era de um pôr do sol a outro pôr do sol que eles deveriam celebrar o sábado do Senhor. Segundo o Mishnah judaico, na sexta-feira se dava 6 toques de trombeta para que todo israelita soubesse que estava vivendo as vésperas do sábado. Quando o sol estava a declinar no horizonte, todo israelita deveria ter recolhido suas atividades, os seus trabalhos, os seus animais para a sua casa, para que ele pudesse receber o santo dia do Senhor e adorar ao Criador. Nenhum israelita no dia de sábado deveria encontrar-se no campo ou em alguma atividade, mas eles deveriam estar com seus corações agradecidos, reconhecendo que há um soberano e que eles são criaturas desse Criador e deveriam adorá-lo. É o próprio Neemias, como sendo governador da cidade, que toma atitudes de fechar as portas da cidade, para que ninguém entrasse para comercializar dentro da cidade de Jerusalém. As portas fechadas impediriam que as pessoas entrassem ou saíssem.
somente depois do pôr do sol e é que as portas seriam abertas para que pudesse acontecer a comercialização. Como nós podemos ler no versículo 20 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Neemias tomou a atitude como governador da cidade de trancar as portas no período do sábado, para que dentro da cidade não acontecesse a comercialização. Mas com as portas fechadas da cidade, os comercializantes que vinham de Tiro e de outros lugares passaram a comercializar do lado de fora da cidade. Neemias, sabedor dessa comercialização que acontecia do lado de fora da cidade, ele tomou atitudes para que esse comércio também não desse continuidade. Como nós podemos ler no versículo 24, 25 e 26, Neemias vai no âmago do problema. Neemias declara que a fraqueza do povo do Senhor é pelo fato deles terem adquirido casamentos mistos. Se eles tivessem se mantidos numa linhagem impura, casado apenas com mulheres da sua própria linhagem, eles teriam forças para poder se manter seguindo as orientações do Senhor. Mas como eles tinham se casado com mulheres de outras nações, essas mulheres estavam influenciando os homens a seguirem as suas religiões. E esta era a fraqueza do povo de Deus. Abertamente, Neemias declara e confessa o pecado de cada israelita. É o próprio Neemias que usa como exemplo o rei Salomão. Era um grande rei, um dos maiores que Israel já pôde ter, mas pelo fato dele ter se aliado com outras mulheres e outros povos, foi a sua fraqueza, foi a sua destruição. E Neemias convocava o seu povo a abandonar essas mulheres para que pudesse permitir que o Senhor exclusivamente assentasse no trono do seu coração. Como nós podemos ler no versículo 28, até um dos filhos de Joiada, que era um dos filhos do sumo sacerdote, tinha feito esse tipo de aliança, se casado com uma mulher que não era israelita. A sua vida, como sendo sacerdote do Senhor, estava afetando a vida espiritual do seu povo, como deveria deixar um exemplo para cada israelita. Ele estava destruindo, levando outras ovelhas a seguir o seu próprio caminho. E foi condenado pelo governador Neemias essa sua postura, essa sua ação. É o próprio Neemias que incentiva e expulsa esse transgressor da lei a viver no meio do seu povo. Ele sabia, para que a bênção de Deus pudesse cair de uma forma torrencial sobre o seu povo, era necessário afugentar o pecado e amar ao Senhor e viver uma vida de fidelidade. O livro de Neemias não termina num ponto alto onde o povo se compromete com Deus e entrega nas mãos do Senhor o seu coração para ser guiado pelo Senhor. Mas o livro termina demonstrando que havia uma necessidade de haver uma verdadeira reforma. Os livros assinados como declaração de amar a Deus e viver ao Senhor, exclusivamente para o Senhor, isso tinha acontecido apenas como um ato público, mas os seus corações não tinham sido entregues a Deus por completo. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 13 do livro de Neemias, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração algumas verdades. A primeira delas: tenha sempre um princípio claro em mente da vontade de Deus para a sua vida e avalie periodicamente se você tem seguido esse princípio à luz da vontade do Senhor. Não à luz da vontade humana, mas à luz da vontade da palavra do Senhor, do assim diz o Senhor. Se nós estivermos seguindo o assim diz o Senhor, nós podemos ficar tranquilos. Neemias falava a verdade a respeito dos seus ideais, mesmo quando ele sabia que os seus ideais eram difíceis de ser alcançados. Mas ele colocava como sendo alvo para todos os seus liderados. Era ele mesmo que sempre estava disposto a percorrer, mas queria que os seus liderados também olhassem para o mesmo lado. O líder precisa ser um homem ou mulher de oração. Quando nós oramos, nós estamos dando oportunidade para que Deus trabalhe no nosso coração, para que Deus molde a nossa vida. Neemias incessantemente se voltava para Deus em várias horas do dia e conversava com o Senhor. Ele abria o seu coração a Deus como um amigo e Deus incessantemente lhe dava sabedoria para tomar as suas decisões. Querido amigo, cada um de nós que vivemos nessa terra, nós temos uma parcela de influência sobre a vida de alguém. Nós queremos influenciar para a vida eterna, nós queremos influenciar para a salvação, mas para que isso possa acontecer é necessário depender do Senhor, é necessário amar a Deus, é necessário abrir o coração, é necessário permitir que Ele conduza a nossa vida. É o meu pedido nessa manhã, o meu desejo,
que, ao estudarmos o último capítulo, que as verdades do livro de Neemias fiquem gravadas na nossa mente, no nosso coração, para vivermos e amarmos cada vez mais ao Senhor. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós queremos ser cada vez mais do Senhor. Fica conosco nesse dia, nos abençoe e nos guarde. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.